Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo aqui agora sobre aquela passagem da serpente de Moisés, tá? No deserto, tá? Tá em Números 21. Eu fiz um vídeo ontem para membros, tá? Então quem viu o vídeo ontem for membro do canal, esse vídeo vai ser até um adendo, tá? Um complemento àquele vídeo que eu fiz ontem para vocês, tá? Só uma curiosidade, que aqui nos primeiros versículos de Número 21, fala que o rei de Arad, o cananeu, ele soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, atacou Israel e fez prisioneiros dentre eles, tá? Aí Israel fez um voto para Deus poder ajudar eles para entregar os cananeus na mão deles. Pergunta, cadê aquele anjo que estava sempre com Israel, que Deus falou que ia acompanhar eles no deserto? O anjo foi tomar um café aqui nessa passagem? Quer dizer, Deus manda um anjo para proteger Israel, para acompanhar eles por todo o deserto, mas nessa passagem aqui, o rei vai lá, desce o cacete neles e ainda leva alguns como prisioneiros. Cadê o anjo? Deus despediu o anjo? Porque ele não está mencionado aqui na Bíblia. Curioso, né, pessoal? Mas vamos lá. Em Êxodo 21, o povo começa a murmurar e Moisés faz uma serpente. Respondeu-lhe o Senhor: faze uma serpente abrasadora e coloca numa haste. Todo aquele que for mordido e contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e colocou numa haste. E se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Essa passagem aqui, segundo o texto, pessoal, eles partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Suf, para contornar a terra de Edom. Bom, a palavra aqui, bronze, pessoal, como as Bíblias traduzem, é Neroshet, em hebraico. Tá? Eu vou escrever aqui para vocês verem. Em hebraico nós temos o Nun. O Sim e o T, Neroshet, tá? Mas depois tem gente que fala que eu estou usando a tradução errada. Estou usando o texto em hebraico. Aqui, quase todos os códigos em hebraico têm a mesma palavra, tá? E também os códigos que não são em hebraico, né? Mas da Bíblia completa, como os sinaíticos, os vaticanos, os alexandrinos, tem todos a mesma palavra, Neroshet. Neroshet, pessoal, pode ser tanto bronze, como as Bíblias traduzem, como pode ser cobre. Tanto que essa palavra é a mesma que aparece no segundo livro de Reis, na época do rei Ezequias, que fala que ele destruiu a serpente de metal que Moisés fizera, bronze. É segundo Reis 18:4, tá? Para quem quiser verificar aí na sua Bíblia. Agora, o que acontece, pessoal? Aonde que se passa essa passagem? Nós vimos ali que é no deserto de Or, perto da terra de Edom, que é o sul de Israel. Então eles estavam numa região perto do Mar de Suf, outras Bíblias falam Mar Vermelho, tá? Mas eu acho que o Mar de Suf é o mais correto. Então eles estavam no deserto. Se eu lembrar, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem que essa região até hoje é uma região que só tem pedra. É um deserto. Não tem nada. Primeira pergunta. Aonde que Moisés conseguiu bronze ou cobre, se alguns quiserem colocar cobre, para poder fazer a serpente? Porque o bezerro de ouro, tudo bem, as pessoas vieram com malabarismo. Não, amadinho, eram os brincos e as joias de ouro que as mulheres trouxeram do Egito. Foi aí que Moisés fez o bezerro de ouro. Beleza, são os malabarismos deles, eles acreditam nisso. Agora, e o bronze ou cobre, que são metais que têm que ser extraídos? E também não são típicos ali da região. Eles trouxeram de onde? Do Egito também? Então, primeira pergunta. Da onde que Moisés arrumou bronze e cobre para fazer o bezerro de ouro? Numa região desértica. Tá? Segunda questão. O cobre e o bronze, tanto um quanto o outro, eles para serem fundidos, você tem que ter uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius para fundir, tá? E você tem que ter um forno para derreter esses minérios, para você dar forma àquilo que você quer. Lugarzinho barulhento, né, pessoal? Eu estou tentando ver se eu consigo me inscrever na Minha Casa Minha Vida. Posso passar, Sereno? Mas se eu tiver um apartamentozinho diferente, pelo menos não vai ter essa barulheira toda. Eu posso até fazer um mini estúdio. É que esse programa é que nem os Illuminati, sabe? Ninguém sabe onde é. Eu fui na prefeitura, a prefeitura falou que é na Caixa ou construtora. Fui hoje na Caixa, eles falaram que é na prefeitura. Então, uma última alternativa é as construtoras, porque ninguém sabe como é que se inscreve nesse programa. Eu até fui ver um vídeo aqui no YouTube de um senhor explicando. Eles também não falam nada, só falam para ir na prefeitura. Eu fui já no CRAS, né, que seria onde faz o cadastro único, também falaram que não é lá. Um vai jogando pro outro. Não sei como é que as pessoas conseguem esse benefício.
Mas enfim, só para citar, agora que acalmou um pouco o barulho. Então, para você derreter o bronze ou o cobre, você tem que ter um forno para você colocar esses minérios. Você tem que aquecer esse forno a mais de 1000 graus. Aí esse minério vai derreter, aí você pode colocar numa forma. Por exemplo, você quer fazer uma serpente, você pega uma forma, dá o formato da serpente e joga aquele metal derretido lá. Quando aquele metal esfriar, ele vai estar no formato da serpente que você fez, tá? Pergunta: aonde que Moisés arrumou um forno no deserto? É a primeira pergunta que eu faço. Ele tinha tijolos, barra, essas coisas para fazer um forno bem resistente, de alta temperatura? Complicado, né, pessoal? Ah, Madinho, mas ele pegou barro lá, fez areia, pegou água do Mar Vermelho, fez um tipo de barra, ele fez um forno. Tá bom, vamos aceitar esse malabarismo. E qual combustível Moisés usou no deserto para conseguir mais de 1000 graus para fazer uma serpente? É a mesma pergunta lá do bezerro de ouro que eu fiz naquele outro vídeo. Porque nós estamos falando de uma região desértica, Oriente Médio, ali ao norte do Egito, sul de Israel. Inclusive tem a faixa de Gaza ali que está essa guerra que vocês estão vendo aí, vocês podem ver nas imagens. Vocês já viram as imagens ali do deserto? Ou viram as imagens daquele dia quando o Hamas atacou Israel? Que foi bem na parte do deserto, que as pessoas começaram a sair correndo pelo deserto quando viram os terroristas do Hamas. Vocês viram alguma árvore ali? Tem alguma mina de carvão ali? Tem algum outro tipo de combustível ali? Então, como é que ele conseguiu fazer fogo o bastante para atingir mais de 1000 graus no deserto? A pergunta honesta que eu faço. Moisés estava lá com o povo, reclamando, murmurando, aparece um monte de serpente, aí Deus fala para ele: faz uma serpente de bronze numa haste. Se eu fosse Moisés, eu ia dizer: como, Senhor? Eu não estou na África, eu estou no Oriente Médio. Na África, pelo menos, tem grandes florestas, né? Ela daria para fazer tudo isso. Agora, no Oriente Médio, complicado, né, pessoal? Agora, outro ponto interessante, que eu também mostrei para o pessoal que era membro do canal, mas eu só vou citar aqui para vocês. Em 2 Reis 18:4, diz o seguinte: deixa eu achar aqui o livro. Crônicas Reis. Versículo 4. É 1 Reis. Não, é segundo mesmo, é capítulo. Estou vendo o capítulo errado, perdão. 2 Reis 18:4. Deixa eu ver. É o reino de Ezequias. Fez o que agrada aos olhos de Deus, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estrelas, cortou o poste sagrado e reduziu a pedaços a serpente de Moisés que Moisés havia feito. Pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e chamavam-lhe Neustã. Neustã é um pedaço de cobre, tá? Ou bronze, como diz aqui a Bíblia, tá? Nerostã, mas essa mesma palavra aqui, ó, Neroshete, tá? Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: aqui nós estamos falando do rei Ezequias, já estamos perto do cativeiro babilônico, mais uns 2 ou 3 reis, o povo já é mandado para a Babilônia. Eu não lembro exatamente quantos reis, mas nós passamos todos aqueles reis de Israel: rei Davi, rei Salomão, rei Jeroboão, Roboão, cada um no reino do norte, reino do sul, um montão de rei, Naamã, Manassés, etc, etc, etc. Estamos quase no finzinho dos reinados dos reis de Israel. Algumas perguntas. Primeiro, por que Moisés levou a serpente? Tem mais uma pergunta também, pessoal. Por que Deus mandou Moisés fazer justamente uma serpente, se foi a serpente que levou o homem a pecar lá no Jardim do Éden? Já não é estranho bastante? A serpente falante, ela, um bando de gente adulta e acredita? Olha, Eva, come essa maçã, Eva. Por que Deus mandou fazer uma serpente? Não faz o menor sentido, até porque serpente era típico da cultura egípcia. Tanto que os faraós, eles tinham uma pequena serpente aqui naquele chapéu que eles usavam naquela época no Egito. Eu também já mostrei isso aqui em vídeo, tá? E por que Moisés levou a serpente? Se Deus mandou fazer uma serpente, eles estavam naquela região do deserto, ao sul de Israel, né, a terra dos Edomitas. Para que ele levou a serpente o caminho todo no resto da narrativa de Números até chegar em Israel? Por que ele não deixou lá na terra dos Edomitas? Os Edomitas não eram israelitas, eles não eram judeus. Para eles ter uma serpente ali de bronze ou não ia fazer nenhum sentido. Agora, como que essa serpente foi parar mais ao norte, em Israel, para durar até a época do rei Ezequias?
Eu sei que vai vir marabalismo aí, mas eu gostaria de saber. Porque alguém levou essa serpente para lá. Se ele fez aqui na terra de Edom, vou até colocar aqui, ó, Edom. E depois ela foi parar em Israel, é porque alguém levou. E provavelmente foi o povo. Então se o povo estava indo lá com Moisés, murmurando, reclamando, não aguentamos mais essa viagem, Moisés. Eles ainda iam levar uma serpente de bronze para depois prestar um tipo de culto? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que os reis anteriores a Ezequias não destruíram a serpente? Quer dizer que a Bíblia menciona vários reis que foram bons, principalmente no Reino do Sul, inclusive o rei Josias. Por que eles não destruíram a serpente se havia esse culto em Israel de se queimar incenso para essa serpente? Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um amado por Deus, não era um grande rei de Israel? Por que Davi, quando foi rei, ele não destruiu essa serpente? Eu já mostrei naquele vídeo, né, que Levítico é uma construção posterior e algumas leis de Moisés também. Essa é a explicação que eu tenho, porque a lei é uma construção de um povo em épocas diferentes. Lembra que na época de Davi tinha até estátua? Que Mical coloca uma estátua na cama para fingir que era o rei Davi? Então, da mesma forma que tinha estátua, ali, segundo o livro de Samuel, também tinha a serpente. Ela durou até a época do rei Ezequias. Por que Davi não destruiu essa serpente? Por que Salomão não destruiu essa serpente? Salomão era um rei sábio, Deus não dotou ele de sabedoria? Por que ele permitiu que a serpente continuasse lá, mesmo sendo uma imagem de escultura? Ah, Madinho, porque foi Moisés que fez, não sei o que. Tá, foi Moisés que fez. Por que eles então queimavam incenso, né, um tipo de culto, se o próprio Moisés falou que não podia ter esse tipo de culto, na lei de Moisés? Por que o rei Josias, que fez aquela reforma religiosa, que ele acha o livro da lei lá no templo, não sei o quê, por que o rei Josias, que quebrou os altos, os balaíns, não sei o que, os postes, ídolos, por que ele não destruiu a serpente? Sabe por quê, pessoal? Porque essa serpente não foi Moisés que fez. Que nem nós vimos aqui, não tem como você fazer uma obra de metal fundida no deserto. Não tem como. A serpente já era parte de um culto e aí depois atribuíram a Moisés. Essa é a verdade. Porque não tem como Moisés lá com o povo no deserto tendo feito isso. E mesmo se Moisés, digamos que de uma maneira sobrenatural tivesse feito a serpente, o personagem, se existiu, conforme está na Bíblia, ele não permitiria que o povo levasse essa serpente para Israel. Até porque seria um símbolo do Egito. Ele não destruiu lá o bezerro de ouro, lá com a tábua, ficou nervoso e tudo mais. Para que ele ia permitir que se levasse uma serpente de cobre ou bronze lá para Israel? Aí não dá, né, pessoal? Então, tá aí. Eu vou aguardar agora os marabalismos, que com certeza virão. Quem quiser, responda. Como é que Moisés conseguiu fazer isso aqui no deserto? E por que ninguém antes de Ezequias notou isso? Ninguém percebeu que tinha profeta, tinha treta com os reis, tinha isso, tinha aquilo, tinha Jezebel, tinha o rei Acabe, tinha não sei o quê. E só o rei Ezequias, que é quase um dos últimos reis do sul, foi só ele que percebeu que tinha uma serpente de bronze ali que o pessoal prestava culto. Nem Josias, que foi também um grande rei, percebeu isso. Complicado, né, pessoal? Tá aí. Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Só ajudar a aumentar a atividade de alcance, tá? Tá um calor danado ainda, viu? O pessoal comentando nos comentários nas suas regiões também, então. E a tendência é piorar, pessoal. O processo de mudança climática está praticamente irreversível. Tá? Se não houver uma redução brusca de emissão de calor, nós vamos gerar essas ilhas de calor que está sufocando a gente aqui, em vários lugares do Brasil e do mundo, tá bom? Espero que um dia o homem tenha consciência. Depois, quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas falam que a gente é comunista. Comunista, é coisa de comunista que quer impedir o Brasil de crescer. Eu digo, vai, vamos lá, vamos na cabecinha de Malafaia, vamos, desmata mais, tá? Faz muito bem pra gente aqui, esse forno, tá bom? Vamos ter consciência ambiental. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, pessoal. Sei que é chato pedir em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar a atividade de alcance, tá bom? Espero que tenham gostado e entendido, tá bom? Quem quiser também ativa o bendito sininho do YouTube. Se bem que às vezes nem com o sininho tá indo, tá bom? Mas vamos tentar mesmo assim. Obrigado aí a todos por ter assistido. Paz a todos.